Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco este 6 de março, primeiro domingo da Quaresma. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, um bom período quaresmal em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. O tempo é bom, esta manhã de domingo, na Praça São Pedro, neste momento 12 graus centígrados, 40% de umidade relativa do ar, sem previsão de chuva no decorrer do dia. Uma significativa presença de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, como podem ver aqueles que nos acompanham tendo as imagens. Destacamos que esta tarde tem início os exercícios espirituais da Cúria Romana, que não serão feitos em comunidade, mas individualmente. Isso devido à persistência da emergência sanitária da Covid-19, portanto, não será possível realizar o habitual retiro do Papa Francisco com seus colaboradores para os exercícios espirituais do tempo da Quaresma, mas serão feitos, então, de forma individual. O Papa convidou os cardeais residentes em Roma, os chefes de dicastérios e os superiores da Cúria Romana a se retirarem em oração de forma pessoal a partir da tarde deste domingo até a próxima sexta-feira, dia 11 de março. Durante esta semana, todos os compromissos de Francisco estão suspensos, incluindo a audiência geral da quarta-feira. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento a janela do Palácio Apostólico sendo enquadrada. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará para conduzir a oração mariana do Ângelus. Como ressaltamos, estamos no primeiro domingo da Quaresma. Na última quarta-feira celebramos a quarta-feira de cinzas e assim o início do período quaresmal em que nos preparamos para a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dentro de instantes, a oração mariana conduzida pelo Papa Francisco. E o Papa nos convida, então, em sua mensagem para este período da Quaresma, a não nos cansarmos de semear o bem. Em sua mensagem, o Santo Padre, então, a sua mensagem neste momento o Santo Padre acaba então de assomar a janela do Palácio Apostólico, que dá para a Praça São Pedro, acenando então, saudando os fiéis e peregrinos que respondem também com uma forte salva de palmas. Ouçamos então a locução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje, primeiro domingo da Quaresma, nos leva ao deserto, onde Jesus é conduzido pelo Espírito Santo durante 40 dias para ser tentado pelo diabo. Também Jesus foi tentado pelo diabo. E nos acompanha cada um de nós em nossas tentações. O deserto simboliza a luta contra as seduções do mal, a fim de aprender a escolher a verdadeira liberdade. Jesus, de fato, vive a experiência do deserto pouco antes de começar sua missão pública. É precisamente através desta luta espiritual que ele afirma de forma decisiva que tipo de Messias pretende ser. Não um Messias assim, mas assim.
Eu diria que esta é a declaração da identidade messiânica de Jesus, do caminho messiânico de Jesus. Eu sou o Messias, mas por este caminho. Olhemos então de perto as tentações contra as quais combate. 2 vezes o diabo dirige-se a ele e diz: se és o Filho de Deus. Ou seja, propõe-lhe a explorar sua posição. Primeiro, para satisfazer as necessidades materiais que sente, a fome. Depois, para aumentar seu poder. Por fim, para obter um sinal prodigioso de Deus. 3 tentações. É como se estivesse dizendo: se és o Filho de Deus, aproveita. Quantas vezes isso acontece conosco? Mas se você está nessa posição, aproveite. Não perca esta ocasião. Ou seja, pensa em teu proveito. É uma proposta sedutora, mas leva à escravidão do coração. Nos torna obcecados pelo desejo de ter, reduz tudo à posse de coisas, de poder, de fama. Este é o núcleo das tentações. O poder das coisas, da fama, o poder é o núcleo. É o veneno das paixões no qual o mal cria raízes. Olhemos para dentro de nós e vemos que sempre em nossas tentações há esse esquema, este modo de agir. Mas Jesus se opõe às atrações do mal de uma maneira vencedora. Como ele faz isso? Respondendo às tentações com a palavra de Deus, que diz para não tirar proveito, não usar Deus, os outros e as coisas para si mesmo, para não explorar a própria posição a fim de adquirir privilégios. Porque a felicidade e liberdade verdadeiras não estão em possuir, mas em compartilhar. Não em aproveitar-se dos outros, mas em amá-los. Não na obsessão com o poder, mas na alegria de servir. Irmãos e irmãs, estas tentações também nos acompanham no caminho da vida. Devemos estar vigilantes. Não devemos nos assustar. Isso acontece com todos. Devemos estar vigilantes porque muitas vezes essas tentações se apresentam sob uma forma aparente de bem. De fato, o diabo, que é astuto, usa sempre o engano. Ele queria que Jesus acreditasse que suas propostas eram úteis para demonstrar que era realmente o Filho de Deus. E gostaria de ressaltar uma coisa. Jesus não dialoga com o diabo. Jesus jamais dialogou com o diabo. O expulsou quando curava os possuídos, ou nesse caso, em que deveria responder, responde com a palavra de Deus, jamais com a sua palavra. Irmãos e irmãs, jamais entrar em diálogo com o diabo. É mais astuto do que nós. Jamais. Estar agarrado à palavra de Deus como Jesus e, ao máximo, responder sempre com a palavra de Deus. E por este caminho não erraremos. E assim também faz conosco o diabo. Muitas vezes chega com olhos dóceis, com um rosto angelical, sabe até se disfarçar de motivos sagrados, aparentemente religiosos. Se cedermos às suas lisonjas, acabamos justificando nossa falsidade, disfarçando-as com boas intenções. Por exemplo, quantas vezes ouvimos isso? Fiz negócios estranhos, mas ajudei os pobres. Aproveitei meu papel de político, de governante, de sacerdote, de bispo, mas também para o bem. Cedi a meus instintos, mas no final não fiz mal a ninguém. Estas justificações e assim por diante. Por favor, com o mal, nada de compactuar com ele,
Nada de dialogar com o diabo. Não se deve dialogar com a tentação. Não se deve cair naquele sono de consciência que faz dizer, afinal, não é grave, todos fazem assim. Olhemos para Jesus, que não procura acomodamentos, não faz acordos com o mal. Ele se opõe ao diabo com a palavra de Deus e assim vence as tentações. Que este tempo de Quaresma seja também para nós um tempo de deserto. Reservemos um tempo para o silêncio e a oração. Nos fará bem. Durante o qual podemos parar e olhar o que está mexendo em nossos corações. Façamos clareza interior, aquilo que nós sabemos que não pode ser justificado. Façamos clareza interior, colocando-nos diante da palavra de Deus em oração, para que uma luta benéfica contra o mal, que nos escraviza, uma luta pela liberdade, possa ter lugar dentro de nós. Peçamos a Nossa Senhora que nos acompanhe no deserto quaresmal e que nos ajude em nosso caminho de conversão. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, na Ucrânia correm rios de sangue e de lágrimas. Não se trata somente de uma operação militar, mas de guerra que semeia morte, destruição e miséria. As vítimas são sempre cada vez mais numerosas, assim como as pessoas fugindo, especialmente mães e crianças. Naquele país martirizado, cresce dramaticamente a cada hora a necessidade de assistência humanitária. Dirijo meu veemente apelo para que, a fim de que se assegure os corredores humanitários e seja garantido e facilitado o acesso às ajudas às zonas sitiadas, para levar socorro a nossos irmãos e irmãs oprimidos pelas bombas e pelo medo.
Agradeço todos aqueles que estão acolhendo os refugiados. Sobretudo, imploro que cessem os ataques armados e prevaleça a negociação. Prevaleça o bom senso. E se volte a respeitar o direito internacional. E gostaria de agradecer também as jornalistas e jornalistas, os jornalistas e as jornalistas que, para garantir a informação, colocam em risco a própria vida. Obrigado, irmãos e irmãs, por este serviço de vocês. Um serviço que nos permite estar próximo do drama daquelas populações e nos permite avaliar a crueldade de uma guerra. Obrigado, irmãos e irmãs. Rezemos juntos pela Ucrânia. Aqui à frente temos as bandeiras. Rezemos juntos como irmãos. Nossa Senhora, Rainha da Ucrânia. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. A Santa Sé está disposta a fazer tudo, a colocar-se a serviço para esta paz. Nestes dias, estiveram na Ucrânia 2 cardeais para servir o povo, para ajudar. O cardeal Krajewski, ele é esmoleiro, para levar ajuda aos necessitados, e o cardeal Czerny, prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, e levando assim a presença não só do Papa, mas de todos aqueles que querem se aproximar e dizer: a guerra é uma loucura. Parem, por favor. Olhem esta crueldade. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos vindos da Itália e de vários países. Em particular, saúdo os fiéis de Concord, Califórnia, os de várias cidades da Polônia e os de Córdoba e São Fratelli na Espanha. Saúdo a comunidade do Seminário Francês de Roma com os familiares, os fiéis de Vedano e Lambro, os jovens de Saronno, localidades várias, Diocese de Milão, os de Papiano e Cerqueto, Diocese de Perugia. Saúdo os doadores e voluntários da Poesia do Estado italiano, bem como os participantes da peregrinação em recordação da minha visita em Iraque, realizada um ano atrás. Hoje à tarde, junto com os colaboradores da Cúria Romana, iniciaremos os exercícios espirituais. Levamos em nossas orações todas as necessidades da Igreja e da família humana. E também vocês, por favor, rezem por nós. A todos desejo um bom domingo e um frutuoso caminho quaresmal. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre, acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, ao término desta oração mariana do Ângelus, com as suas saudações e mais este premente apelo em favor da paz na Ucrânia,
Santo Padre, então, pedindo a cessação das hostilidades, que sejam garantidos os corredores humanitários, possibilitando assim que as ajudas possam chegar às zonas mais atingidas e que as pessoas assim possam ser socorridas. Ressaltando ainda a presença, a visita de 2 cardeais, Krajewski e Czerny, estes dias na Bulgária, justamente na Ucrânia, justamente levando este consolo e esta presença do Santo Padre e a mensagem de que a guerra é uma loucura. Ressaltamos ainda na locução que precedeu a oração mariana, o Santo Padre destacou que a felicidade não está em aproveitar-se dos outros, mas na alegria de servir. Jesus se opõe às atrações do mal de uma maneira vencedora. Como ele faz isso? Respondendo às tentações com a palavra de Deus, que diz para não tirar proveito, não usar Deus, os outros e as coisas para si mesmo, para não explorar a própria posição, a fim de adquirir privilégios, porque a felicidade e liberdade verdadeiras não estão em possuir, mas em compartilhar, não em aproveitar-se dos outros, mas em amá-los, não na obsessão com o poder, mas na alegria de servir, disse o Santo Padre. E ainda na saudação, após a oração mariana, lembrou então o retiro individual da Cúria Romana, o retiro que ele também estará fazendo ao longo desta semana, pedindo a todos que os acompanhem com as orações. Não nos resta que agradecer a todos, mais uma vez desejando um bom domingo, um bom período quaresmal em preparação para a Páscoa. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.